estamos começando uma nova série. E eu queria chamar a sua atenção para essa série que nós vamos começar hoje, cujo título, vou me certificar que está aqui, porque na hora do cântico a gente ficou totalmente perdido, né? Então está aqui. Esperançar. A vida não pode esperar. E essa série vai durar um pouquinho mais do que a série anterior. E eu quero falar sobre esse tema, porque nós estamos vivendo um tempo assim muito difícil, né, no nosso país. E nós não estamos imunes, nós não tomamos a pílula vermelha, que nos faz viver absolutamente indiferentes a tudo que acontece. E diante da crise, não só financeira, como moral, a crise de esperança, a crise de ânimo que muitas vezes nos abate em momentos como esse que nós estamos vivendo, precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus o rumo, a direção, para não simplesmente fazermos coro com a maioria das pessoas, vivendo como se não houvesse um amanhã. E eu já falei aqui algumas vezes desse verbo, esperançar. É um verbo mesmo, viu? Não foi escrito errado não. A gente está muito acostumado com a palavra esperança, mas a gente não está muito acostumado com o verbo esperançar. E esperançar é almejar, sonhar, buscar, agir. É contrário de esperar. Às vezes a esperança é apenas uma expectativa, que não nos leva a nenhuma atitude. Mas esperançar é tomar consciência de tudo que nos está proposto através de Jesus Cristo e viver a vida cristã de tal maneira que ela vá numa escala ascendente, ainda que nós vivamos num mundo decadente. Por isso eu quero convidar você a pensar sobre esse tema. E durante as próximas semanas, com alguns intervalos, porque nós teremos algumas atividades especiais no mês das missões, que é o mês de agosto, e tudo que está planejado. Mas eu quero convidar você a se apropriar das bênçãos que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, como nós acabamos de ler aqui na nossa liturgia. Por causa do que Jesus Cristo fez, nós podemos nos apegar, podemos nos achegar, podemos ir até a presença do Senhor, podemos ser abençoados pelo Senhor. E às vezes a gente vive uma vida muito tímida, muito acanhada, muito fragilizada, porque ou nós não cremos, e talvez você que está aqui hoje ainda não tenha conhecido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e aí você de fato não vai conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para dar a você, ou nós ignoramos, nós não sabemos. E eu acho que essa hipótese é bem razoável, porque a gente vive num tempo em que o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, está muito escasso, muito raleado. Eu, durante a preparação para essa série de mensagens, enquanto eu fazia todas as leituras e preparava os esboços daquilo que nós vamos falar nos próximos semanas, eu me deparei com esse texto aqui. Eu confesso que eu não consegui descobrir o autor. A tragédia da vida não é que ela termina tão cedo, mas que esperamos tempo demais para iniciá-la. E porque nós esperamos tempo demais, quando a gente vê, o tempo já acabou. E falta o vigor, falta a força, falta a disposição. E às vezes a gente não desfruta de tudo que Deus tem para nos dar. Da vida, como Deus quer que ela seja vivida. Então hoje eu vou falar rapidinho sobre como vai ser a nossa caminhada. E a nossa caminhada vai se basear na história de homens e mulheres que fizeram diferença esperançando, não esperando, mas esperançando, agindo, crendo,
buscando. E aí eu comecei a fazer, eu fiz a primeira lista. E aí é claro, né? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. E eu falei, gente, esse negócio aqui, todo mundo já sabe tudo desse povo, não é? Teoricamente. E aí eu comecei a me deparar com alguns personagens que às vezes a gente ou não conhece, ou a gente não para pensar em como eles foram usados por Deus. E eu sei que no topo da lista aqui está um personagem que você conhece bem, que é Enoque, e é o personagem de quem nós vamos falar hoje. E ele é o único que eu acredito que você conhece bem. O segundo é o Eliezer. Apresentar a vocês, o Eliezer está ali, né? Não é aquele Eliezer, né? Na verdade, há controvérsia se o texto que eu vou ler é de fato sobre Eliezer, mas o Eliezer aqui provavelmente é aquele servo mais velho de Abraão, que recebeu a tarefa de buscar a esposa para Isaac. Nós vamos falar sobre ele. Depois nós vamos falar de Bezalel. Bezalel foi um dos ourives que Deus capacitou para fazer todo o mobiliário do tabernáculo. Depois nós vamos falar das filhas de Zelofeade. Essas você conhece bem. Você já ouviu falar muito delas. Mas nós vamos falar dessas mulheres cujo nome aparece na Bíblia, mas cuja ação tem um significado muito importante e desafiador. Nós vamos falar de Jael. Essa você conhece. No tempo dos juízes. Depois nós vamos falar de Jazobeão, Eleazar e Samar. Os 3 valentes de Davi. Depois nós vamos falar da profetisa Uda, que exerceu seu ministério no tempo do rei Josias. De Dorcas, aquela mulher piedosa que fazia vestes para as mulheres carentes. Áquila e Priscila, aquele casal abençoado que acolheu Paulo durante o início do seu ministério. E por fim, nós vamos falar de Epáfras. Então é muita gente. Eu confesso que eu não sei se eu vou falar de todo mundo que está aqui, porque vai dar muito trabalho. Mas a gente chega lá. E por que e Deus colocou no meu coração falar dessas pessoas? Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala de algumas coisas que homens de Deus fizeram e a gente logo pensa, mas foi Abraão. Mas aí é fácil, foi José, foi Davi. Isso aí foi Moisés. Sabe, querido, a história da redenção não foi feita só desses grandes luminares. Foi feita também por gente que a gente mal ouviu falar. Então Deus colocou no meu coração pensar sobre essas vidas, porque às vezes você já se sente derrotado no começo. Você já olha para o desafio e diz, mas quem sou eu? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu posso aspirar a algo diante de Deus? E às vezes mesmo no ministério da igreja, a gente vive assim intimidado. Nossa igreja é pequena, nossa igreja não tem recurso. E geralmente o primeiro recurso que a gente vê que falta é o recurso financeiro, e os desafios são grandes, e os custos são altos, e aí a gente vai engavetando os projetos, porque a gente gostaria que houvesse aqui um Abraão, que houvesse aqui um Josué, que houvesse aqui alguém com a ousadia e a coragem de Davi, mas não há. Estamos nós aqui. E tão certo como Deus usou essas pessoas no passado, Ele pode nos usar no presente. O que seria de nós se não fosse a multidão de pessoas que exercem funções que às vezes nós consideramos até insignificantes? E eu já usei o exemplo aqui. Nós às vezes valorizamos demais a pessoa pela posição que ela ocupa no espectro profissional, e a gente esquece, por exemplo, daquela pessoa que limpa o hall do seu prédio todo dia, que molha as plantas do jardim, ou do gari que varre a sua rua, ou do lixeiro que recolhe o lixo. A gente já viu, né, quando a cidade fica aí 2, 3 dias sem recolhimento de lixo, como é que a coisa fica caótica.
E eu até já disse aqui na igreja, alguma coisa que pode ser assim muito ousada, né? Mas eu acho que em questão de saúde a gente depende mais dos garis do que dos médicos. Porque não vai ter médico suficiente para atender todo mundo se essa cidade virar um lixão. E às vezes a gente inverte as coisas e a gente não consegue enxergar a grandeza das pequenas coisas. E hoje eu quero começar com Enoque. Por quê? Porque Enoque, nós vamos ver aqui durante essa nossa caminhada, ele é de alguma forma o precursor da fé. A gente sabe que Abraão é o pai da fé, mas Abraão não foi o primeiro crente. Nem Enoque foi. Mas Enoque nos dá o pontapé inicial para a gente entender. 75 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. De maneira tão singela, uma obra tão maravilhosa do Senhor, que para ser entendida, primeiro precisamos entender o que significa andar com Deus. E é claro, você sabe, andar com Deus é ser fiel ao Senhor, é ouvir a sua palavra. Andar com Deus é buscar a santidade, andar com Deus é cultivar a devoção, a vida de oração, a leitura bíblica. Mas é lá na carta aos Hebreus que a gente vai encontrar uma definição mais precisa do que é andar com Deus. E você conhece bem o texto de Hebreus 11, versículos 5 e 6, que diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu sei que geralmente a gente lê esse texto aqui e a gente para no versículo 5, que termina aí com o testemunho de Enoque haver agradado a Deus. E aí a gente para a leitura. Lembra, hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre o problema de versículo e capítulo e a organização do texto. E às vezes a gente perde de vista que a afirmação do autor sagrado sobre a fé é decorrente da descrição da vida de Enoque. Em outras palavras, o autor está dizendo, esse capítulo 11, você sabe, é o capítulo onde ele fala dos grandes homens de fé do passado, onde ele define a fé, onde ele fala da fé de Abel, e aqui ele fala da fé de Enoque. E depois de falar que Enoque foi trasladado, ele foi tomado de maneira miraculosa para não ver a morte, então Enoque é o segundo ou o primeiro dos dois únicos homens que a Bíblia nos conta que não morreram. Quem são? Enoque e Elias. E o autor de Hebreus então está dizendo que foi através da fé que Enoque agradou a Deus, e porque ele agradou a Deus, Deus o tomou para si, para que ele não passasse pela morte. E aí ele conclui, de fato, é impossível agradar a Deus se você não tem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele galardoa quem o busca, ou seja, Ele abençoa. Em outras palavras, irmãos, aqui nós entendemos de maneira mais precisa o que aconteceu lá em Gênesis 5. Enoque, através da fé, cultivou uma vida de intimidade com Deus, crendo na existência de Deus, e crendo que Deus é o doador de todas as bênçãos. E por causa disso, Enoque buscou uma vida de intimidade com Deus. Ele procurou ouvir a vontade de Deus, de tal maneira que Deus o tomou para si.
É claro, irmãos, a gente precisa entender aqui que Enoque não foi trasladado por seus méritos. Esse é um tema muito importante. Para a gente não cair no erro de transformar a nossa meditação na Escritura num simples conjunto de regras morais, onde a gente pode cair na tentação de pensar assim, olha, se eu seguir a cartilha aqui direitinho, eu vou agradar a Deus, e aí Deus vai me aceitar. Não é isso. Primeiro você crê, e depois Deus faz a obra em você. Primeiro você crê que Deus existe e que Deus abençoa. Hoje de manhã, falando sobre oração, nós falamos um pouquinho sobre isso, citando Calvino, que ele diz que é estranho, que é triste ver que, embora nós saibamos que todos os tesouros estão em Deus, nós não buscamos a Deus. Nós somos como aquela pessoa que sabe que tem um tesouro escondido ali, enterrado ali, mas não vai lá buscá-lo. Enoque não foi assim. Enoque acreditou que Deus é o Deus da bênção, que Deus é o Deus que sustenta a vida, que Deus é o Deus que conduz a vida dos homens, que Deus é o Deus a quem vale a pena servir. E mais do que isso, como nós vamos ver na carta que Judas escreveu, lá no versículo 14, diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, presta atenção, para aqui. Não existe uma referência a essa profecia de Enoque em nenhum outro lugar da Bíblia, certo? E nem essa profecia está no que é hoje conhecido como livro apócrifo de Enoque. Mas basta isso estar aqui para nós acreditarmos que de fato Enoque foi também um profeta. E nós vamos explicar daqui a pouco. Dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Para você entender o contexto, Judas escreveu uma carta em que ele estimula os crentes a lutarem pela fé e a lutarem contra a heresia. Aos homens que ensinam doutrinas contrárias à palavra de Deus, Judas chama de pedras submersas, de nuvens levadas pelo vento. E agora ele está falando, lá no passado, Deus já estava advertindo, e através dos lábios de Enoque, Deus anunciou que ele viria, que ele exerceria juízo, que ele colocaria ordem no mundo, que ele colocaria os homens no seu devido lugar, e que ele faria justiça contra os ímpios. Indiretamente, Enoque fez uma profecia sobre a volta de Jesus Cristo, que é quando Deus de fato virá com suas santas miríades, ou seja, com seu exército angelical, para estabelecer a justiça e o juízo. Então Enoque, vamos voltar aqui um pouquinho. Enoque era o sétimo depois de Adão. Enoque era um homem cheio de fé, que acreditava que Deus é a fonte de todo o bem. Por causa desta sua convicção, ele andou com Deus, ou seja, ele buscou uma vida sob a direção do Senhor. E por causa e através da sua fé, Deus o tomou para si, para ele não ver a morte. Esse é Enoque. E na vida de Enoque eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições importantes. Mas antes eu quero dizer que não quero que você fique pensando aqui que essa série de mensagens vai ser um tipo de palestra de autoajuda.
em que eu vou estimular você a usar o seu potencial ou a dar os passos necessários para o sucesso. Não é isso. O que eu quero é convidar você, olhando para a vida de Enoque hoje, e depois para a vida daqueles outros irmãos, a aprender como viver pela fé em um mundo caído, e mesmo vivendo num mundo caído, ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o mundo. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Jesus Cristo nos comissionou. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados por Cristo simplesmente para sermos salvos. Quer dizer, até uma ofensa dizer simplesmente, né, para sermos salvos, porque a salvação já é uma dádiva maravilhosa, grandiosa, imensurável, mas o Senhor nos chama em Cristo Jesus para fazer de nós instrumentos na sua mão. Não é para nós simplesmente sermos abençoados e guardarmos as bênçãos de Deus para nós. Enoque me ensina a viver na presença de Deus e a exercitar este verbo, esperançar, que é crer e agir, que é crer e viver, que é crer e fazer diferença. Não é crer e esperar, não é crer e cruzar os braços, não é crer e ficar apenas aguardando que Deus do céu manifeste a sua glória. A fé verdadeira é a fé que nos leva para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, tanto mais parecido com Ele você se torna, tanto mais útil nas mãos dEle você se torna, tanto mais instrumentalizado por Ele para alcançar o coração de outras pessoas você se torna. E é isso que cada um de nós aqui precisa querer. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com a inércia, com a inoperância, com a inutilidade. Nós não podemos nos contentar em nos sentirmos bem enquanto nós vivemos no mundo caído, cercado de miséria, de fome, de gente perdida. Nós não podemos pensar que tantas bênçãos que Deus nos dá são simplesmente para o nosso deleite, para o nosso prazer. É claro, nós nos deleitamos nelas, é claro, nós somos felizes nelas, é claro, elas enchem o nosso coração, mas elas também devem fazer-nos levantar, agir e fazer a obra de Deus como Deus quer que ela seja feita. Enoque figura aqui para que a sua vida, a vida dele, nos inspire, nos motive, nos desafie. Então quero compartilhar com você 3 lições sobre a vida de Enoque. Primeira, fidelidade apesar da decadência. Irmãos, Enoque viveu em um mundo em decadência. Enoque não vivia num mundo perfeito. Se você voltar para casa hoje e começar a prestar atenção no texto, Enoque foi o bisavô de Noé. Entre Enoque e Noé se passaram cerca de 600 anos. Ora, se nos dias de Noé a decadência chegou a um nível tal, a ponto da medida da paciência de Deus chegar no seu limite, é de se esperar que nos dias de Enoque a situação não era fácil. Sobretudo quando a gente lê no livro, na carta de Judas, que Enoque já naquela época profetizava que Deus se levantaria contra aqueles homens ímpios que proferiam impiedades com seus lábios ímpios contra Deus. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes a gente pensa tolamente que aqueles homens que foram heróis na Escritura Sagrada tiveram uma vida fácil,
tiveram uma vida de abastada, cheia só de alegrias e de bênçãos, o que está muito longe da verdade na maioria das vezes. Enoque vai na contramão, tanto é na contramão que somente o seu bisneto foi preservado por Deus no dilúvio. Sabe, querido, é um desafio para a nossa vida. Se nós queremos esperançar, se nós queremos olhar para o futuro e sermos úteis, e sermos bênção, e sermos usados por Deus, nós precisamos buscar uma vida de fidelidade, apesar da decadência. Nós não podemos simplesmente nos conformar, simplesmente nos amoldar, simplesmente pensar que as coisas são assim, porque sempre foram assim, porque o Senhor nos chamou para fazer diferença. Por isso, com Enoque também eu aprendo que a fé verdadeira é traduzida numa vida de fidelidade. Fidelidade é uma palavra derivada da fé, ou seja, aquele que crê é aquele que vive uma vida fiel. Uma vida fiel à vontade de Deus. É interessante que, na versão que nós lemos, essa ideia não está tão clara, mas se você tem uma versão NVI ou outra, talvez seja mais claro que Enoque não foi fiel à sua vida toda. O texto dá-nos a entender que Enoque passou a ser fiel quando nasceu seu filho Metusalém, quando ele tinha 65 anos de idade. E depois que o seu filho Metusalém nasceu, ele viveu mais 300 anos. E nestes 300 anos ele foi fiel ao Senhor, e tão fiel ao Senhor, e tão próximo do Senhor, e a sua fé agradou tanto aos olhos do Senhor, que Deus o tomou para si. Já pensou nisso, querido? Enoque não era um super-homem. O texto diz que Enoque teve Metusalém, e depois ele teve filhos e filhas. Enoque era um homem muito parecido com a maioria de nós aqui. Ele casou-se, ele teve uma sogra, teve cunhados. Por 365 anos, era um homem extraordinário. Ele tinha que lidar com todas as dificuldades de viver no mundo caído. Ele não vivia numa torre, cercado, protegido. Mas a fé que ele depositava em Deus, como doador de todas as bênçãos, como diz o autor de Hebreus, fez ele entender que valia a pena. Valia a pena ser fiel a esse Deus, ainda que a vida dele fosse a antítese, fosse o contrário, fosse o oposto da vida da maioria dos seus concidadãos, dos seus contemporâneos. Ele não se sentiu intimidado, ele não se sentiu acovardado por crer em Deus, ainda que ele só cresce, ainda que ele só proclamasse, ainda que ele só ensinasse a sua família, como nós veremos. Meu irmão, fé que não transforma-se em fidelidade não é fé, é crendice, é superstição, é qualquer outra coisa. Porque a fé cristã, a fé genuína, a fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, ela nos transforma de dentro para fora. Ela produz em nós o fruto do Espírito, ela produz em nós os dons do Espírito Santo, ela nos aperfeiçoa, ela nos leva a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, e portanto é impossível pensar numa fé destituída de uma vida a caminho da fidelidade. Em outras palavras, assim para ser bem objetivo, se a sua fé hoje não está fazendo de você um homem ou uma mulher melhor
como servo de Deus, do que você era ontem, você precisa questionar a sua fé, meu querido. Porque a fé cristã não é estática, ela é dinâmica, ela nos leva à ação. Por isso, esperançar é nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza é difícil. Não sei quantos aqui já nadaram em rio, né? Que eu sou menino que fui criado em lugar onde tinha rio, né? Acho que nadar no Tietê é mais difícil do que nadar contra a corrente, mas tudo bem. A gente podia até usar essa metáfora, né? É difícil, é extenuante, é desgastante, é perigoso. Mas Noé nos mostra que ele era um homem que esperançava, que inspirava, que tinha ânimo, que tinha coragem, porque ele, no meio de toda a incredulidade, de toda a impiedade, de toda a malignidade que o cercava, foi um homem fiel, um santo, tão santo, que Deus decidiu, eu vou levá-lo para mim. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Que tipo de homem era esse? A quem Deus poupou da morte, que era a sentença declarada sobre todos os homens. Nós vamos ver daqui a pouco por que Deus fez isso, ou como Deus fez isso. Esperançar é ser fiel, porque ser fiel é sempre o melhor caminho. Sabe, irmãos, nós não podemos ter essa dúvida. Será que vale a pena ser fiel ao Senhor? Ou será que não dá para ser condescendente? Será que não dá para negociar? Será que não dá para dar um jeitinho? E aí no Brasil, isso é uma tentação diária diante de nós. Porque nós vivemos num país onde há muitos jeitinhos de fazer as coisas absolutamente imorais e indignas parecerem certas, parecerem dignas, parecerem justas, parecerem corretas, mas ser fiel ao Senhor é sempre o melhor caminho, é sempre a melhor opção, é sempre o que Deus espera dos seus filhos. Esperançar é cultivar essa fé genuína que se mostra na comunhão com Deus. E sabe, irmãos, às vezes a gente tropeça porque nós andamos muito mais na companhia de ímpios do que na companhia do Senhor. Eu sei, nós somos sal e luz, né? Não adianta ser uma candeia no meio de uma sala iluminada. Nós precisamos ser luz no mundo. Mas para ser luz no mundo, nós não podemos nos misturar com o mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. E por isso, mais adiante, o autor sagrado diz: você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você não sabe que você não pode negociar, você não pode andar nesses dois caminhos? A sua relação com o mundo tem que ser sempre uma relação missionária, sempre de salgar, sempre de iluminar, sempre de influenciar. Esperançar, segunda lição. Esperançar é viver além da morte. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Matthew Henry, que foi um grande pregador puritano, comentando esse texto, diz assim: como Enoque não viveu como o resto do mundo, ele não morreu como o resto do mundo.
Deus o tomou para si. E qual que é a importância disso? A importância disso está no fato da morte não ter a última palavra. O texto bíblico é enfático ao declarar que Enoque não viu a morte, que Deus o tirou. E sabe, o Senhor só fez isso, e Ele só pôde fazer isso, por causa da obra de Jesus Cristo. Mas pastor, peraí, Jesus Cristo morreu alguns milhares de anos depois. Mas a mesma Escritura diz que Cristo já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por isso é que nós lemos aqui Hebreus 10, onde o autor sagrado diz que aqueles sacrifícios da antiga aliança eram sinais e sombras do sacrifício de Jesus. Onde o texto termina nos convidando a ir até o Senhor, a buscar o Senhor, a não sermos pessoas que andam para trás. E o texto diz assim, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos da fé para a preservação da alma. E aí o autor sagrado entra no capítulo da fé, para nos desafiar a viver por essa fé que confia na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E enquanto nós não confiarmos nessa obra, nós vamos viver ansiosos demais, preocupados demais, sofrendo demais pelas coisas dessa vida. Eu sei, irmãos, eu sou pai, eu tenho família, eu sei, nós temos que comer, nós temos que morar, nós temos que vestir, nós temos que sobreviver, e não é fácil. É preciso trabalhar, e às vezes é preciso trabalhar até a exaustão, mas nós precisamos olhar além, nós precisamos esperar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos esperançar, não por causa daquilo que as nossas mãos constroem, mas por causa daquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez foi vencer o pavor da morte, foi subverter o domínio da morte, e é por isso que Enoque viveu além da morte, vencendo a morte. E ele venceu a morte da mesma maneira que nós hoje vencemos a morte, pela fé no Deus que abençoa, no Deus que galardoa, no Deus que cuida dos seus filhos. É a mesma fé que salvou Enoque, é a fé que nos salva hoje. A mesma esperança que levou Enoque a agir, é a mesma esperança. Esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Mas sabe qual é o problema? Na maioria das vezes a gente só usa o substantivo esperança. E como a gente tem esperança, a gente cruza os braços e espera. Mas se a nossa esperança for a conjugação do verbo, nós não vamos cruzar os braços. Nós vamos olhar para além dessa vida e vamos viver na expectativa da eternidade. A trasladação de Enoque é o prenúncio da grande vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, a morte não é nossa amiguinha. E nós nunca vamos nos conformar com ela, porque ela continua sendo uma inimiga, que ainda haverá de ser aniquilada quando Jesus Cristo voltar. Mas ainda que ela continue nos assediando e nos fustigando com sua vara, olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim como Enoque foi trasladado para não ver a morte, você sabe, e se não sabe, vai saber agora. Se Jesus Cristo voltar hoje, você também será trasladado sem ver a morte. Louvado seja o Senhor.
Jesus venceu a morte mesmo. E hoje nós morremos simplesmente porque nós ainda vivemos num corpo corruptível. Mas a morte já não tem domínio sobre nós. E por isso um crente não pode viver apenas na expectativa desta vida, mas ele tem que viver na expectativa da vida futura. E o seu esperançar é edificar uma casa que dura para sempre. Lembra do apóstolo Paulo também disse? Que nós devemos saber bem que tipo de casa nós estamos edificando para a eternidade. Paulo diz que uns edificam casa de palha, outros edificam casa de pedra, outros edificam casas de ouro. E Paulo diz, o fogo revelará o tipo de casa que você construiu. O fogo é o juízo. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos salvar como que através do fogo. Deus é tão misericordioso que até se você tiver construído uma casa de palha, você vai ser salvo, se essa casa for fundada em Cristo. Mas olha, uma má notícia, você vai sair sapecadinho do lado de lá. E nós não podemos, irmãos, achar que está tudo bem. Nós não podemos achar que está ok. Que vamos assim mesmo. Nós precisamos esperançar, agir. Sabe por quê? Porque nós somos vencedores. E as implicações dessa verdade, então, são exatamente essas. Nós podemos confiar e lutar como vencedores que somos. Paulo diz, nós não seremos mais que vencedores, diz, nós somos. O pavor da morte já não nos amedronta mais. O pecado já não domina mais. Nossas mentes podem ser preenchidas pela maravilhosa palavra de Deus. Então eu não posso, e eu não preciso, e eu não devo me render, e me amoldar, e me conformar. Por isso é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enoque não se conformou, irmãos. Nós podemos sim agir na força que um vitorioso tem, que não é minha força. Enoque não foi trasladado porque ele era especial, mas é porque ele cria num Deus especial, num Deus poderoso, num Deus que abençoa. Nós invertemos as coisas. Esperançar-se é animar-se pela vida eterna, eu sei. Talvez muitos dos sonhos que você tem já naufragaram. Muitas expectativas que você nutriu no seu coração já malograram, já fracassaram. Mas se você é um discípulo de Jesus Cristo, meu querido, isso não é motivo para você desanimar. Isso não é motivo para você se sentir derrotado. Isso não é motivo para você guardar as armas. Isso não é motivo para você desistir. Porque você já é mais que vencedor. Porque sua esperança não é aqui, não é agora, sua esperança é para a vida eterna. Sua esperança e aquilo que você realmente está construindo vai além dessa vida. E só para lembrar você, Jesus disse que você está fazendo isso, com as suas escolhas. Lembra lá do Sermão do Monte? Jesus diz assim, não acumule para você tesouro sobre a terra, onde os ladrões roubam, onde as traças comem, mas acumule para você tesouro no céu, onde não tem ladrão para roubar e nem traça para comer. Mas o nosso coração não quer o céu. A gente quer ficar aqui. Mas a gente precisa olhar além. Porque querendo ou não, querido, um dia, Deus vai abrir o fichário com a letra A. Aguinaldo Duarte da Silva, não sou eu, aleluia.
Mas vai chegar na hora dos Faria. E os Faria foram. Não tem jeito. É líquido e certo. Por isso Jesus disse que o sujeito que vive nessa vida pensando somente em acumular para si, o que Jesus disse desse sujeito? Ele é louco. Hoje vão pedir a alma dele, e o que ele entesourou vai servir para quê? Só para os parentes brigar, para os irmãos ficar inimigo mortal, para os cunhados acabar com todo mundo. Ou você nunca ouviu essa história? Ou isso não acontece? Terceira e última lição. Enoque nos deixou um legado de fidelidade e esperança. Do verbo esperançar. A vida de Enoque, irmãos, é desafiadora e estimulante. Quando nós aprendemos com ele a esperançar, ao invés de só ficar esperando, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Não é o que Paulo diz na carta aos Gálatas? De Deus não se zomba, o que você semeia, você colhe. Se você semeia para a carne, da carne você colhe corrupção. Se você semeia para o Espírito, do Espírito você colhe vida eterna. E foi o que Enoque fez, aproveitando cada momento da sua vida. Irmão, se você ler o capítulo 5 de Gênesis, você vai descobrir que Enoque viveu pouco. Enoque viveu menos da metade do que a maioria dos homens viviam na sua época. Ele viveu só 365 anos. Porque Deus o tomou. E ele não viveu pouco porque ele morreu de câncer, porque ele morreu de peste bubônica, porque ele morreu de gripe espanhola, ou porque ele morreu de apendicite ou qualquer outra doença. Não, ele foi trasladado, ele nem morreu. Deus o tomou para si. A vida dele se encerrou de maneira extraordinária. Mas 365 anos, que foi muito menos tempo que a maioria dos seus contemporâneos, foram suficientes para ele deixar uma herança de fidelidade. E é curioso quando você começa a pensar em algumas coisas. O primeiro filho de Enoque chamou-se Metusalém. Sabe o que significa Metusalém? Uma tradução possível de Metusalém? Quando ele morrer, o Senhor virá. E você sabe que Metusalém morreu no ano do dilúvio. Enoque usou o seu filho primogênito para fazer uma profecia. Para anunciar aquilo que Judas disse, lá no versículo 14. E aí, o filho de Enoque, que foi Metusalém, teve um filho chamado Lameque, que teve um filho a quem ele pôs o nome de Noé. E por que Lameque pôs no seu filho o nome de Noé? Que significa descanso. Está lá em Gênesis 5, 29. Este nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E Deus foi tão bom, que nem Metusalém, nem Lameque, o pai e o avô de Noé, morreram no dilúvio. Morreram antes do dilúvio. Mas antes do dilúvio, aquele homem chamado Enoque instruiu sua família, levou seus filhos à fé, a ponto do seu neto, quando teve um filho, dizer: o Senhor vai usar esse menino para nos dar descanso.
Irmãos, isso é lindo demais. Isso é desafiador demais. Porque nós estamos criando filhos para ganhar dinheiro. Nós estamos criando filhos para ter sucesso, para comprar casa, para comprar carro, para ficar poderoso, para ficar rico. Nós passamos a nossa vida inteira investindo nos nossos filhos para que eles sejam homens bem-sucedidos neste mundo. Mas que investimento nós estamos fazendo para os nossos filhos serem homens bem-sucedidos no céu? Quantos de nós temos filhos de quem alguém pode dizer: esse menino traz paz para mim, esse menino é uma bênção de Deus para mim, esse menino é um instrumento de Deus? Sabe, irmãos, eu acredito por essas pequenas nuances no texto que de fato Enoque era um homem singular. E eu não posso chegar a outra conclusão, porque depois de ensinar o seu filho, depois de ensinar o seu neto, Deus tomou Enoque para si. Enoque atendeu o chamado de Deus para ser uma bênção. É verdade. Mais tarde, depois do dilúvio, séculos depois, é que Deus chama Abraão e diz: sê tu uma bênção. Mas isso não era novidade nenhuma. Enoque sabia disso. E Enoque foi uma bênção. E Enoque construiu uma família que foi uma bênção, a ponto do seu neto dizer do seu filho: esse menino vai trazer descanso. Nós vamos ter alívio. E certamente, irmãos, é porque a vida era muito pesada. Mas aquela vida pesada era uma vida que se sabia, naquele lar, só encontra alívio no Senhor. Não encontra alívio ganhando mais dinheiro, comprando mais propriedade, acumulando mais diplomas. Não, encontramos alívio quando nós nos tornamos fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da desordem. Enoque foi bênção, antes de tudo, na sua casa. Para os seus filhos, para os seus netos. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que é nosso privilégio proclamar a fé e a fidelidade. Que esperançar é proclamar. Nós vivemos num mundo perdido. E nós não proclamamos, nós não falamos para as pessoas que elas estão perdidas. Nós não falamos para elas que elas precisam de um Salvador. Nós não falamos para elas que há esperança, que há vida, que há um Deus que pode abençoar, que pode transformar. Esperançar é ensinar aqueles que nós amamos, irmãos. Em nome de Jesus, pais, avós, ensinem seus filhos a amar o Senhor. Ensinem seus netos a amar o Senhor. Priorizem isso. Que adianta termos famílias prósperas de dinheiro e destruídas espiritualmente? Era melhor se não tivéssemos nada nesse mundo. Como diz o autor de Hebreus na lista dos heróis da fé. Homens que foram desterrados, expropriados, perseguidos, assassinados. Mas porque tinham uma esperança maior.
Esperançar, meu irmão, é ser luz na escuridão, é ser vida no meio da morte. Talvez você não possa mudar muita coisa, mas quem sabe Deus pode usar você para mudar a sua família. Para chamar seus filhos e dizer para eles: meus filhos, nós precisamos repensar nossa vida. Nós precisamos reorganizar nossas prioridades. Então, vamos encerrar. Esperançando. Quero pontuar aqui algumas aplicações. Primeira, assuma o compromisso de ser fiel, por mais difícil que seja. E eu reconheço, não é fácil ser fiel. Porque ser fiel às vezes vai implicar em perder o emprego, em perder os amigos, em perder o que achamos que é diversão, que é prazer. Seja fiel. Experimente pela fé a confiança na vitória de Cristo sobre a morte, que é sua vitória. Cristo venceu para nos fazer vencedores. Vitória contra o pecado, vitória sobre a morte, vitória que nos dá a vida eterna. Construam uma família fiel ao Senhor, um ambiente de trabalho fiel ao Senhor, amizades onde você possa ser fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, meu querido, se para manter os seus amigos você precisa se igualar a eles, afaste-se. Se você não pode ser luz no meio dos seus amigos, você não deve estar entre eles. Se você não pode falar para eles da esperança que há em Cristo, você não tem nada para falar com eles. Por fim, não se conforme ao mundo. Faça diferente, faça diferença. É isso que é esperançar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós. E te pedir que a sua graça nos alcance mais uma vez. E o teu Espírito nos faça lembrar da palavra do Senhor, que nos foi dada nessa noite. E pela operação do teu Espírito, nossas vidas, todos nós, a começar em mim, vivamos essa novidade de vida. E que assim, sejamos mesmo parecidos com Enoque. E essa esperança que age, que fala, que proclama, que ensina, que planta, seja a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.